Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula de Física 2, a última aula desse ano de 2024. Depois disso, a gente só volta na última semana de janeiro, certo? E essa aula aqui é a última aula com assunto que cai na primeira prova, tá? A primeira prova vai ser no primeiro fim de semana após a volta às aulas, certo? Então, quando a gente voltar no fim de janeiro, a aula que eu vou fazer na quinta-feira daquela semana vai ser só revisão de tudo que a gente viu até aqui, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre gases, certo? Teoria cinética dos gases. A gente vai fazer a prova com o assunto até aqui, então vai ficar de ficar é, termometria, de datação térmica, calorimetria da parte de calor sensível, né? Quando a, varia a temperatura, também mudança de fase, que seria o calor latente, e a teoria cinética de gases que a gente vai ver hoje. Depois disso, ainda vai ter mais, acho que uma ou duas aulas que a gente vai falar sobre termodinâmica, para depois entrar na parte de eletricidade, tá? E o resto do curso vai ser todo sobre eletricidade. A gente vai passar um bom tempo falando sobre eletrostática, e aí no finalzinho do tempo a gente fala sobre eletrodinâmica, sobre corrente elétrica, sobre circuitos elétricos, tá? Então, bem, o que é que a gente tem para falar hoje sobre a, a teoria cinética dos gases? Bem, primeira coisa, cinética, né? Cinética significa movimento. É teoria cinética dos gases, mas é dos gases ideais, tá? Então a gente assume algumas coisas sobre esses gases. Por exemplo, a gente assume que as moléculas que esses gases que formam esses gases não possuem volume nenhum. Então que o volume do gás é formado basicamente só pelo espaço vazio que existe entre as moléculas dele, tá? Essas moléculas, quando elas colidem umas com as outras, todas essas colisões são perfeitamente elásticas, então não há perda de energia por choques das moléculas do gás com eles mesmos. E a gente supõe também que não ocorre mudança de estado físico no gás, independentemente das mudanças mudanças que ele passe, certo? Se ele mudar a sua temperatura, se ele muda se a gente muda qual é a pressão que está agindo sobre ele não muda o estado físico, ele continua como gás. Isso é um gás ideal, tá? Os gases reais não são ideais. Aí o que é que para que serve estudar gases ideais? É o mesmo motivo que você faz estudos lá da parte de física mecânica, quando você despreza o atrito, por exemplo. Por que que aquilo serve para algo? Quando se despreza a resistência do ar? Porque dá para formar um modelo matemático mais simples, certo? Que com esse modelo você consegue estudar algumas situações. E com os gases também, mesma coisa. Estudando gases ideais, você não consegue, usando gases ideais, estudar exatamente como são os gases reais, porque eles têm muito mais variáveis a considerar do que os gases ideais. Mas você consegue uma ideia aproximada do que vai acontecer, tá? E existem certos contextos em que um gás real pode ser aproximado por um gás ideal. Então, é, várias coisas em física a gente faz isso. A gente estuda um modelo simplificado, não só em física, tá? Mas em modelagem matemática em geral. A gente faz um modelo simplificado de algum, de algum fenômeno e usa esse modelo simplificado para estudar esse fenômeno em determinadas circunstâncias, em determinadas situações em que o fenômeno é bem aproximado pelo modelo que a gente está considerando, tá? A minha área de pesquisa, por exemplo, ela é epidemiologia matemática. E a gente estuda a modelagem da evolução das doenças, de como que as doenças se espalham em alguma população. A gente não faz isso de uma forma totalmente fiel à realidade, porque se fosse fazer isso, seriam variáveis demais e ia ser um modelo que ia ser tão complexo que era impossível de a gente conseguir estudar ele, tá? Então a gente faz simplificações da realidade
idealiza o modelo de uma certa forma, certo? É um modelo, né? Não é o real. A gente está modelando algo, é um modelo para o algo real. E aí usa esse modelo para obter resultados que possam guiar a gente sobre o que é que acontece em determinadas circunstâncias em que o modelo sirva bem para aproximar a realidade, tá? Então, o que é que a gente pode. Qual é a fórmula principal aqui da teoria cinética dos gases? É a chamada equação de Clapeyron, equação de Clapeyron, Clapeyron, ela diz o seguinte: bem, um gás ele tem certas variáveis de estado, tá certo? O gás ideal ele tem variáveis de estado, que é o que vão determinar como que esse gás está, certo? São as propriedades importantes de um gás? São sempre três, certo? Temperatura, pressão e o volume dele, certo? T, temperatura. Então, daí a gente estudar isso dentro da parte que fala a respeito de calor, certo? A pressão a, a qual o gás está submetido e o volume que ele ocupa, certo? São essas três variáveis de estado, certo? E a equação de Clapeyron, ela indica como que essas variáveis de estado se relacionam, certo, entre si, quando você faz qualquer transformação com esse gás, quando você varia a temperatura dele, aumenta a sua pressão, injeta mais moléculas de gás naquele, naquele recipiente, tá? Aumenta o volume, diminui o volume, enfim. E a equação diz o seguinte, ela diz que o produto de P com V, então da sua pressão com o volume, é igual a nRT. Então vamos dizer o que é que cada coisa dessa aqui, dessa equação significa, né? Bem, P e V são as variáveis de estado relacionadas a, ao volume, né? Que é o V, e a pressão do gás, que é o P. T é a temperatura. N é o número de mols, certo? N é o número de mols presentes naquela amostra de gás. É o número de mols presente naquela amostra de gás. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que é um mol? Um mol é uma quantidade, tá? É uma quantidade de coisas, uma quantidade de coisas muito, muito grandes. Porque, assim, quando você fala sobre uma centena, sobre um milhão, sobre um milhar, sobre uma dúzia, esses são nomes, né, que carregam consigo a ideia de uma certa quantidade. Então, quando eu falo que eu tenho um mol de alguma coisa, é uma quantidade muito, muito grande. Por que isso? Porque quando você tem algum gás, o número de moléculas, o número de partículas que tem ali dentro é muito, muito, muito grande. Então, para você ficar falando que ali tem 120 vezes 10 a 30, sei lá, moléculas. Isso é um número muito, muito, muito gigantesco, tá? Então, você meio que normaliza isso para considerar números menores. E aí tem uma relação que diz o seguinte, que um mol, certo? Da mesma forma que uma dúzia, certo? Uma dúzia são 12 daquela coisa. Uma centena são 100 daquela coisa. E um mol são aproximadamente, tá? É 6,02 vezes 10 a 23 elementos daquela coisa, certo? É 6,02 vezes 10 a 23 vezes aquilo, certo? Vezes alguma coisa. Tem 6,02 vezes 10 a 23 objetos daquele tipo, certo? Naquele sistema. Esse 6,02 vezes 10 a 23, ele é chamado número de Avogadro, é uma constante da natureza, tá? Avogadro,
Não é esse número exatamente, não. Tem mais casas decimais, tá? Mas aí a gente arredonda é, aí para esse número. Então, tipo, se no sistema tiver 12,04 vezes 10 a 23 moléculas daquele gás, então tem 2 mols. O N vai ser 2, tá certo? Mas não é assim que a gente calcula ele. A gente não mede a partir do número de partículas que tem. A gente mede a partir da massa, que é uma coisa mais fácil de medir. Então, a gente usa a seguinte relação. A gente diz que o N que aparece ali na equação de Clapeyron, ele é a massa, certo? A massa que a amostra tem sobre emissão, onde esse emissão é a que a gente chama massa molar. Massa molar é a massa que um mol daquela coisa tem, tá? Isso aí é uma propriedade de cada objeto, e aí quando tiver algum exercício específico, a questão tem que dizer qual é a massa molar daquela substância que está sendo considerada, daquele gás que está sendo considerado, tá? Então, o mzinho do numerador é a massa da amostra, e o mzão é a massa molar, é a massa de um mol, tá? Então, sei lá, se a questão diz que a massa molar é, sei lá, digamos 40 gramas é por mol, então cada mol daquele, daquela substância que forma aquele gás pesa 40 gramas. Então, se na massa tem 120 gramas, é porque são 3 mols, certo? É só fazer essa proporção. Até aqui tá claro? Sim. Beleza. E o R que aparece ali é uma outra constante, certo? O R que aparece ali é uma outra constante, chamada constante dos gases ideais. Constante dos gases ideais. Aí ela tem um valor aproximado, que é aproximadamente 0,082. Deixa eu só confirmar aqui se é esse valor mesmo, tá? 0,082. E vamos ver também qual é a unidade disso, tá bom? Só para a gente é, deixar direitinho tudo. Isso, 0,082. Aí qual é que é a unidade, tá? O R, como é que eu escrevo o R aqui nessa equação, certo? Se eu isolar ele. Se eu isolo o R, aqui achei a minha caneta. O R seria o quê? Seria PV sobre nRT, tá certo? Desculpa, dividido sobre NT. Ok, então qual é a unidade de cada uma dessas coisas? P, aqui para a gente, a unidade é, vai ser ATM, tá? Tá dada em atmosferas. É a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, é uma atmosfera. Tá? Então, a unidade que eu vou considerar aqui a usar para a pressão em geral vai ser o atm. V, o volume, a unidade aqui que a gente vai considerar é o litro, certo? Em geral, se for pelo sistema internacional, é metro cúbico, tá? Só para deixar claro aí. Mas aqui a gente vai considerar litro para a gente usar essa unidade aí. N, qual a unidade do N? É o número de mols, né? Então a unidade do N é mol. E o T, unidade da temperatura, é Kelvin, certo? Então, considerando essas unidades, a unidade do R vai ser ATM litro por mol Kelvin, certo? É uma constante, tá? Que aí não depende do gás, não depende de nada. É uma constante da natureza mesmo. Beleza? E aí eu posso, a partir dessa equação de Clapeyron, eu posso deduzir as outras equações importantes da teoria cinética de gases. Se você pega uma amostra de gás e você deixa fixa
sua temperatura, é o mesmo gás. Eu não inseri mais moléculas ou menos moléculas. Então, o N fica fixo, tá certo? O R, ele é uma constante. E o T, eu estou dizendo que ele está fixo. Então, só varia o P e o V. Vamos estudar essas, essas propriedades, tá? Seriam transformações gasosas. Transformações gasosas. Vamos lá, então é o mesmo gás, tá certo? É um gás, é a mesma amostra de gás. Então o N vai ser constante, certo? Então é uma amostra fixa de gás, uma amostra fixa de gás. Então na equação PV igual a nRT, quem é constante? Quem é constante a princípio é o R só, que é uma constante mesmo. Mas se é uma amostra fixa, eu não acrescento o gás nem retiro o gás, o N também é fixo. Então, N e R são constantes aqui. São constantes. Aí eu posso estudar o que ocorre se eu deixo fixa uma variável de estado e vario as outras. Por exemplo, se eu deixo o volume fixo, certo? Volume constante. Se eu deixo o volume fixo, se eu não vario o volume, como que fica a minha relação, né? Então, além de N e R, o V vai ser constante também. Então, ó, eu tenho PV igual a nRT, tá? PV igual a nRT. Quem é constante aqui? V, N e R. Então, se eu passo o T para o outro lado dividindo, fica P sobre T igual a NR sobre V. NR e V são todos constantes. Então, P sobre T é constante. Daí eu posso tirar a fórmula que fica para uma transformação que ocorre com volume constante. A pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual a minha pressão final sobre a temperatura final. P0 sobre T0 é igual a P1 sobre T1, certo? Essa é a fórmula para uma transformação que ocorre com volume constante. Transformação com volume constante é chamada transformação isocórica. Transformação isocórica. Esses nomes todos aí que eu vou dizer aqui, eles vêm do grego, tá? E essa lei aqui é chamada Lei de Charles, Lei de Charles e Gay-Lussac. Beleza? Vamos ver agora como é que fica uma transformação em que a pressão fique constante. Então, digamos agora que P, que é constante. P constante, o nome que se dá a essa transformação é uma transformação isobárica. Eita, peraí que ficou estranho aqui. Isobárica. E aí, vamos ver como é que fica aqui. Eu tenho PV, de novo, igual a nRT. Quem é que é constante agora nessa equação? O N e o R, que é a mesma amostra de gás, certo? Que só está sendo transformada. O R é constante de todo jeito. E o P também é constante. Jogando pelo outro lado, tudo que é constante, o que é que eu fico? Eu fico com V sobre T igual a uma constante. Então, se eu faço alguma transformação de um gás em que a sua pressão fica constante, se eu vario o volume e a temperatura, qual a relação que eu vou ter? O volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Essa é a fórmula para uma transformação para uma transformação isobárica. Essa aqui é chamada lei de Charles. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui?
Não, professor, por mim pode continuar. Tudo beleza, né? Maravilha. É, Finalmente, o que é que falta? Se a temperatura ficar constante. No terceiro caso, se o T que for constante, T constante, aí é chamada transformação isotérmica, beleza? Transformação isotérmica, certo? E aí, vamos para a equação de novo. Eu tenho PV igual a nRT. Então, quem é constante agora aqui? É o N, o R e o T. Então, no caso, é P vezes V que é constante nesse caso. P vezes V é constante. Então, se eu faço uma transformação isotérmica, aí como é que fica? A pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Essa é a lei para transformações isotérmicas, chamada lei de Boyle. Aí repare que é tudo fórmula extra aqui, mas que a única fórmula que você realmente precisa, né, é a equação de Clapeyron. A partir dela, você obtém todas as outras, beleza? Se não variar o gás, se o gás ficar exatamente o mesmo, não varia o número de moléculas nele, eu nem insiro mais gás, nem retiro gás. Então, as únicas variáveis que tem na equação de Clapeyron são P, V e T. Aí, se você mantém alguma das variáveis constantes, a relação que as outras têm são dadas por essas leis aqui. A primeira lei para transformação isocórica, a segunda para isobárica e a terceira para isotérmica. Falando matematicamente, quando duas grandezas, a divisão entre elas é uma constante, elas são diretamente proporcionais, tá? Então, o que é que a lei de Charles de Gay-Lussac diz? É que para um mesmo gás, se o volume for constante, a pressão é diretamente proporcional à sua temperatura. Na transformação isobárica, o que é que a lei de Charles diz em termos de grandezas proporcionais? V sobre T é constante, ou seja, se para o mesmo gás eu mantenho a sua pressão constante e eu faço alguma transformação isobárica, o volume é diretamente proporcional à sua temperatura. Agora, se o produto de duas grandezas for uma constante agora, aí elas são inversamente proporcionais, tá certo? Então, em uma transformação isotérmica, para o mesmo gás, se eu mantenho fixa a sua temperatura, a sua pressão é inversamente proporcional ao seu volume. Então, quando um aumenta, o outro diminui na mesma relação, tá? Se um aumenta duas vezes, o outro diminui duas vezes. Na isotérmica, por quê? Porque são inversamente proporcionais. Nas outras duas, não, são diretamente proporcionais. Então, se eu multiplico um por 10, o outro também multiplica por 10, pelo mesmo valor, tá bom? Então, a princípio, a parte teórica é essa. Vamos ver agora exercícios, tá? Tem algumas questões aqui que eu queria fazer com vocês. Eu não consegui digitar elas hoje, mas eu vou pegar diretamente lá do livro, certo? Deixa eu só voltar aqui para os exemplos, para eu copiar e colar para vocês. Pronto, vamos lá. Vou começar com essa questão aqui. O livro, certo? Só lembrando, eu estou seguindo sempre as questões do livro do Ramalho, tá? Fundamentos da Física, certo? De Ramalho, Nicolau e Toledo, certo? Então, pronto. O diagrama abaixo representa a, a, como que varia a, a, a pressão P em função da temperatura absoluta, então está em Kelvin, né? Mas não importa aqui, para uma amostra de gás ideal. Os pontos A e B indicam dois estados dessa amostra, certo? Então, sendo VA e VB os volumes correspondentes aos estados indicados,
podemos afirmar que a razão VB sobre VA é... Então, vamos lá. PV igual a nRT. Equação de Clapeyron. Vamos lá. PV igual a nRT. É o mesmo gás, tá? É uma amostra de gás. Então, eu não modifico essa molécula. Então, quem é constante aqui? N e R. Essas duas coisas aqui são constantes, certo? Então, nesse caso, quem é constante é PV sobre T. PV sobre T é uma constante. Então, eu também posso montar outra equação que eu não tinha escrito na parte teórica, que seria pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Outra equação só usando a equação de Clapeyron, tá? É a mesma amostra, então o N não está variando, o R já é constante, o resto varia. E o que é que a gente sabe aqui, ó? O final é aqui. Aqui é o final e aqui é o inicial. Então, que relações que eu tenho entre a temperatura final com a temperatura inicial e da minha pressão final sobre a pressão inicial? Bem, em B, ó, eu dobrei a temperatura, né? Eu passei daqui para cá. Então, multipliquei por 2. E de A para B, eu também dobrei a pressão. Tá certo? Então, VB é 2 vezes VA e a pressão em B também é 2 vezes a pressão em A. Beleza, né? Montando isso na equação. Eita, desculpa, não é o volume, não. Aqui é a temperatura. A temperatura em B é 2 vezes a temperatura em A. Temperatura em B é 2 vezes a temperatura em A. É a parte do eixo X aqui. Tá certo? Maravilha, vamos substituir isso então na fórmula lá. O inicial é o que tem em A, tá certo? Então eu tenho a pressão em A, vezes o volume em A, sobre a temperatura em A, é igual a tudo que ocorre em B. É a minha pressão em B, o volume em B, sobre a temperatura em B. Vamos substituir agora. Eu sei que a pressão em B é o dobro da que era em A. Não sei quem é o volume em B, deixa ele aqui então. E sei que a temperatura em B também é o dobro da que era em A. Então ficou assim. O que é que eu posso simplificar aqui? Eu posso cortar o 2 daqui com o 2 de cá, posso cortar esse com esse, e posso cortar essa temperatura com essa temperatura aqui. O que é que sobrou na minha equação? Do lado esquerdo e do lado direito. Sobrou só VA desse lado e sobrou VB desse lado aqui. Ó. Então, VA é igual a VB. VA é igual a VB. Passando VA dividindo, porque o que é que a questão quer? Sendo VA e VB os volumes correspondentes aos estados indicados, podemos afirmar que a razão VB sobre VA é igual a 1. Né? Porque eles são iguais, né? VB sobre VA é 1. Resposta, letra C. Tá certo? Resposta, letra C. Se trata, então, de uma transformação isocórica, porque não houve variação de volume. Vocês entenderam? Alguma pergunta, pessoal? Assim, ô professor, assim, é porque eu fiquei meio perdido no início. No final eu entendi quando o senhor começou a cortar e dividir. Uhum. Tem como explicar Na um parte... pouquinho? Só, assim, quando o senhor vier Certo, vamos lá. esse gráfico, vá, por favor. Vamos lá. Então, vê, começa sempre com essa equação aqui, ok? Começa sempre com essa equação. Tá PV certo, igual a nRT. Isso é pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura que o gás está naquele estado. tá certo. Então, como é o mesmo gás, é a mesma amostra de gás, eu não estou adicionando gás nem retirando gás, o N vai ser constante. O N varia se eu modificar o gás, se eu retirar gás, ou se eu inserir mais gás, se eu aumentar a É, massa do gás, tá certo? tá certo, eu Então, entendi. o N e o R são constantes.
Joguei, então, ó, tudo que não é fixo, tudo que não está sendo constante para o lado esquerdo. Já tinha esses dois aqui, passei esse para lá também. Do outro lado ficou isso. Então, PV sobre T é igual a NR. NR é uma constante. Então, quando eu Certo, faço a variação do gás do estado A para o estado B, isso aqui não varia. Então, certo, o que eu tenho em A vai dar igual ao que eu tenho em B, tá certo? certo. T0V0 sobre T0 é igual a P1V1 sobre T1. Por quê? Porque é tudo constante. Quando eu vario do ponto zero para o ponto 1, essa razão aí permanece a mesma. Tá certo, professor. Estou Beleza? entendendo. Pode Aí prosseguir. agora substituir as coisas que o gráfico diz. Quando eu passo do A para o B, a temperatura dobra. No A era isso aqui, T0. No B é duas vezes T0. Então ela dobrou. Certo, isso mesmo. No A era, era esse valor, no B é o dobro. Então também dobrou. Tá Foi certo? isso mesmo. Aí é só substituir. Agora depois. Pronto, Tranquilo? eu entendi, professor. Beleza, gente. Por mim, pode Menino, fazer a valeu. próxima. Oi? Por mim, pode fazer a próxima questão, professor. Pronto, beleza. Vamos fazer então essa daqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Beleza. Antes de iniciar uma viagem, um motorista cuidadoso calibra os pneus de seu carro, que estão a temperatura ambiente de 27 graus Celsius, com uma pressão de 30, seja lá o que for essa unidade aí, tá? Ao final da viagem, para determinar a temperatura dos pneus, o motorista mede a sua pressão novamente e descobre que ela aumentou para 32. Se o volume dos pneus permanece inalterado e se o gás no interior deles é ideal, o motorista determinou então que a temperatura dos pneus passou para que valor? Então vamos voltar aqui, ó, para o que a gente tinha na questão passada. Eu não modifiquei a amostra de gás que estava dentro do pneu. Era o mesmo gás que estava inicialmente, que a gente calibrou ali, né? Tinha um gás dentro. Era o mesmo gás que tinha no fim da viagem. Então é a mesma situação daqui. Eu vou considerar essa mesma equação, certo? Que é o produto de P com V sobre T dá sempre constante, tá certo? Então vamos lá, de novo. P0V0 sobre T0 é igual a P1V1 sobre T1. Eu preciso decorar essa fórmula? Não. Se for decorar uma fórmula, decore a equação de Clapeyron, porque a partir dela você tira todas as outras, certo? Aí vamos para os dados que a questão fornece. Antes da viagem, a temperatura era quanto? 27 graus Celsius. 27. E a pressão, no início, era de 30. 30 lbf, não sei o que é isso, sobre polegada quadrada. Certo? Ao final, o que é que ficou? Então, o que é que fala também? O volume permanece inalterado, então também não o volume inicial é igual ao volume final. Eu posso simplificar aqui, ó, e ficar somente com P0 sobre T0 igual a P1 sobre T1. É uma transformação, o quê? Se o volume ficou constante. Isocórica, também é a lei de Charles e Gay-Lussac. E, ao final, o que é que eu tenho? T1 é quem? A temperatura é quem eu quero descobrir, e eu sei que a pressão final foi de 30. De, de 30 nessa unidade aqui. Então, vamos substituir, ó. P0 sobre T0 é igual a P1 sobre T1. Espera aí que eu escrevi errado, né? Tem um aí que é 32. 32 é a do final aqui. Então, como é que fica? P0 sobre T0 é igual a P1 sobre T1. Quem, quem é o P0? É 30. Quem é o T0? 27. Quem é o P1? É 32. Quem é o T1 é quem eu quero descobrir. Então, pronto, ficou uma incógnita só, é só a gente tentar resolver aqui. Vamos ver o que é que dá para simplificar? Ó, tanto o 30 quanto o 27 a gente consegue simplificar
por 3, né? Então fica 10 aqui e 9 aqui embaixo. Agora, o 10 dá para simplificar com o 32 que está do outro lado. Fica 5 e fica 16. Então, agora, multiplicando tudo, o que é que eu tenho? 5 vezes T1, né, os meios pelos extremos. 5T1 é igual a 9 vezes 16. 9 vezes 16. Então, T1 vai ser 9 vezes 16 sobre 5. 9 vezes 16 dá 144. 144 sobre 5, tá certo? 144 sobre 5. É... E aí. Opa, pessoal, desculpa, tá certo? Desculpa. É que a temperatura tem que estar em Kelvin. A temperatura é em Kelvin. Lembra como é que a gente faz as conversões? Para eu passar de Celsius para Kelvin, Só para 273, né, professor? é só eu somar com 273, né? Isso. Então, 0 graus Celsius é 270 273 Kelvin. Tá bom? Tá certo, professor? Então, pronto, eu somo aqui com 273. Então, vai ficar quanto? 27 mais 273 dá 300. 300 kelvins. Deixa eu organizar aqui, tá? Ficou errado aqui. LPF é Libra Força, professor. Vamos lá. Aí eu tenho 30 sobre 300 igual ao 32 sobre T1. Vê que ficou bem mais fácil agora a conta, né? Isso aqui eu posso simplificar, fica É simplesmente um verdade, sobre professor, 10. ficou bem mais fácil. Fica um sobre 10, tá certo? Então, quem é que é o T1? T1 é 320. T1 é 320 Kelvin. Só que isso aqui tem Kelvin. Eu quero saber quanto é que está em graus Celsius. Então, eu subtraio 273. 320 menos 273 dá quanto? Dá 47, né? 47. 47. 47. Vamos ver que os pneus aí, eles esquentaram bastante. Certo? Resposta da letra D. Então, só se ligar nisso aí, que tem que estar em Kelvin, certo? Quase que eu entrava pelo cano aqui. Mas me liguei a tempo. Professor? Beleza? Professor? Tá escutando? Alô? Fabiano, eu acho que o teu áudio tá aberto, tá? Não sei se tu tá Professor, perguntando estou algo, se tu falando, tá me tiver, eu escutando? não tô ouvindo, não. Tá Tá muito me baixo. ouvindo, não? Tá me ouvindo agora? Só tô ouvindo agora. Pronto. Nessa questão aí, professor, eu não marcaria a letra A nem a letra B, né? Porque como É, porque... houve um aumento aí da pressão, né? Se Exatamente. houve um aumento da pressão, com certeza houve também um aumento da temperatura, né? Isso, porque Então, lembra que são... ali eu já eliminaria a letra A e a letra B. Exato. Lembra que são diretamente proporcionais, né? Isso. A razão entre elas é constante. Então, se um aumenta, a outra aumenta. Aumentei a pressão, tem que aumentar também a temperatura. Temperatura, exatamente. Aí eu Então, não pode ser nem A já nem B eliminaria a realmente. letra A e a Já letra B, né? direto. Aí a chance aumentaria. E Estamos com LBF é Libra participação Força. especial de novo na aula aqui da minha filha, tá? E LBF, professor, eu vi aqui, é Libra Força. Oi? Eu vi aqui a LBF, a unidade. LBF é Libra Força. A Libra Força, beleza. Beleza, massa. Eu nunca tinha visto Porque essa unidade ainda. é uma unidade inglesa. É, tudo eles fazem diferente lá. Ok. Valeu, obrigado. Vamos ver mais uma. Uma questão bastante parecida com essa que a gente acabou de fazer. Um pesquisador transferiu uma massa de um gás ideal, certo? Perfeito,
a temperatura de 27 graus para outro recipiente de volume 20% maior. Para que a pressão do gás nesse novo recipiente seja igual à inicial, então eu quero que seja uma transformação, certo, isobárica, tá? Então é o mesmo gás, tá? Então, de novo, o que é que eu tenho? P0 V0 sobre T0 é igual a P1 V1 sobre T1, beleza? P1 V1 sobre T1, mas é isobárica, é a mesma pressão. Então eu tiro também as duas pressões da conta, ficou V0 sobre T0 igual a V1 sobre T1, que é a lei de Charles que a gente discutiu lá no início. Tá bom, então lembra que a temperatura é sempre em Kelvin, tá? Vamos ver então. O volume aumentou 20%. Então, se aumentou 20%, o V1, qual é a relação dele do V1 com o V2? Ele aumentou 20%, né? Então, ele era o valor que tinha mais 20% dele. Tá de acordo aqui todo mundo? Então, isso aqui é V0 mais 20% é 0,2, né? 0,2 V0. Então, ficou V0 mais 0,2 V0 dá 1,2 V0. É aquele negócio, aumentar 20% é multiplicar por 1,2, tá certo? Aumentar 50% é multiplicar por 1,5, e assim por diante. E a temperatura inicial, em Kelvin, né, ela é 27 graus Celsius. Vê que já colocou 27 aqui justamente para quê? Para quando somar com 273, dá igual a 300, ficar um número bem redondinho. Então, vamos substituir lá na fórmula da lei de Charles, V0 sobre T0, que é 300 Kelvin, é V1, que é 1,2 V0, aumentou 20%, certo? Sobre a temperatura final, a temperatura no segundo estado aí. Simplifica o V0 com V0, e aqui quem vai ser T1? T1 é 300 vezes 1,2. Mexendo com os zeros aí e a vírgula, fica 30 vezes 12. Pronto, 3 vezes 12 dá 36, mais um zero. Então ficou 360 Kelvin, certo? Então, em graus Celsius, fica quanto? 360 menos 273. De 273 para passar para 300 dá 27, né? Mais 60, então é 87 graus Celsius. Não tem essa resposta, porque a pergunta não é essa. A pergunta não é essa. O pesquisador teve de aquecer o gás de. Então, não é a temperatura final que eu quero saber, é o quanto que ela variou, o quanto que a temperatura aumentou, do início para o fim. Era 27, passou para 87, então aumentou 60. Letra E. Tá? Aumentou 60 graus. 60, 60 graus Celsius. Dúvidas, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Tá falando, Fabiano? Tá bem baixinho. Tá tranquilo, professor? Tá me escutando? Tá ok. Entendi. Eu tô ouvindo. Tá ok, professor? Pode prosseguir, eles pode continuar. Ah, beleza, beleza, beleza. Ok, vamos fazer mais uma. Deixa eu pegar um aqui que envolve gráfico, tá? Deixa eu ver essa aqui. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta, senhor. Quer dizer, essa fórmula de cima, a gente sempre usa ela, não é isso? É, você pode sempre usar essa aqui, por quê? Porque é a mesma amostra de gás. Aí o N daquela equação lá inicial que eu mostrei, de Clapeyron, ele não leva em conta, Certo. porque é o mesmo gás. Então você pode usar sempre essa aqui, desde que eu não altere o gás. Se eu alterar o gás, se eu inserir mais gás, ou se eu retirar gás, aí eu tenho que levar em conta o N também, tá? Tá Já já a certo. gente faz exemplos em que acontece isso, Tá certo. tá bom? Pode Começando, concluir. começando com esses aqui, que eles são mais simples primeiro, para a gente ir
aumentando o grau de dificuldade. Tá certo. Vamos ver essa aqui, que é uma questão com gráfico de novo. Tem o seguinte processo, que é um gás ideal também, tá? Então, repara que é um gráfico de pressão no eixo Y, o volume no eixo X. Então, seja TA, a temperatura absoluta do gás no ponto A, então é em Kelvin, e TB, a temperatura absoluta do gás no B. Podemos afirmar corretamente que TA sobre TB é igual a. Pois bem, então a gente vai ter que sair vendo todas as etapas da transformação que o gás fez, tá? Vamos supor que ele passou aqui primeiro, vamos chamar esse ponto aqui de C, esse ponto aqui de D e esse ponto aqui de E. E aí vamos analisar. E Fabiano, se caiu a conexão, foi Fabiano? Acho que caiu a conexão dele, Genildo. Eu também tô Ó, uma achando. dica para vocês podem decorar essa fórmula como PVT Povotó. Como é, Linda? E aí? Vocês podem memorizar essa fórmula como PVT Povotó. PVT embaixo Sim. e o outro lado igual a Povó em cima e Tó embaixo. Foi Porque bom. o lado esquerdo é sempre inicial e o lado direito é sempre o final. Gostei. É a mesma amostra de gás que está sendo transformada ou em pressão, ou em volume, entendeu? Entendi. Ou em temperatura. Rapaz, que coisa boa. Para auxiliar vocês a memorizar. Ele só vai usar aquele PV igual a NRT quando a amostra não é a mesma, entendeu? Repete aí, por favor, Deise, que eu vou anotar agora. Por favor, repete. Ele não escreve uma fórmula. Aí você vai colocar PV, PI, P grande e pequeno, VI, V grande e pequeno, traço de fração e bota embaixo T. Certo. Vá. Porque isso quer dizer que é pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Aí igual a Povotó. Pó é o P grande, O pequenininho, V grande, O pequenininho, embaixo T grande, O pequenininho. Porque fica fácil de memorizar. Isso, gostei. É verdade. Ô, pessoal, ó, chegou um e-mail do professor dizendo que faltou energia lá. Aí ele disse assim, ó, se voltar logo eu entro novamente e continuamos a aula. Caso contrário, encerramos. Ok. Isso vai ser, você pode ser sábado com a prova de Marcelo. Vai ser sábado já? Não era domingo, não é? Não, é sábado, viu? É sábado. E eles Caramba. daqui a pouco tem aula dele, a gente vai esclarecer tudo. Daqui a pouco tem, né? Daqui a pouco começa. Sábado de manhã ainda vou trabalhar, mas tudo bem, relaxa. Mas vai ser daqui a pouco. É assim, ele disse que ia ser à tarde, né? Mas parece que ele vai... Ele vai explicar daqui a pouco. Eu entendi que eles que ia começar logo pela manhã. Agora, o ruim está sendo o horário, está sendo muito pequeno, né? 2 horas. Não, mas ele começa pela manhã, normalmente ele não dá um prazo de umas horas, né, para fazer. Assim que começa. 2 horas, Deise, vai ser. Eu acho que dá tempo, assim, porque pelo que eu entendi, não vai ter questões abertas.
Mesmo assim, minha gente, é muito texto. Aquele Aí negócio ele tudo não é texto disse que pra ia caramba. fazer isso, que ia diminuir a questão dos textos justamente por causa do tempo? Na última aula ele disse isso. Deus queira. Se for É, assim mesmo, mas se não for. se quiser dar certo, minha gente. Se vocês quiserem depois, a gente pode marcar um dia de domingo para a gente ficar estudando. Aí eu ajudo vocês. Que esse assunto de física aí, graças a Deus, eu sei bastante. Depois eu quero, viu? Bota meu nome na lista aí. Pode botar. E digo o dia e a hora. Sério mesmo. Não, é sério mesmo. Porque assim, a Não, pessoa gostar de eu tô matemática não repetindo, quer dizer eu que quero, sabe. Deise. Pode falar, fala, Deise. Eu estou dizendo, né? A pessoa gostar de matemática não quer dizer que domina a física, né? É. Não, e Mas assim, vocês é que eu tô dizendo, professor, viu? Eu tô aprendendo algumas coisas de física agora, viu? Eu não tive professor bom de física, não. Tive não, sem mentira nenhuma. Mas vai por mim, esse assunto dele é fácil. O negócio é porque tem um monte de fórmula. Mas aí eu posso te dar dicas como é que tu faz para decorar. Entendesse? Tá certo. E aí o negócio tu mete bronca para fazer exercício. Fazer até entender a lógica. Isso, é verdade. O segredo é isso, de matemática, matéria de cálculo é isso, né? Você quando vai fazer Eu estou exercício, dizendo você... especificamente para esse assunto, a lógica tem que ser essa, entendeu? Sei. Esse assunto se eu não me engano, é do segundo ano. É porque Esse assim, assunto de eu física. aprendi com um professor aqui em Limoeiro. Ele fazia cursinho tudinho, teve um tempo que ele foi, em 2003, foi o pipoco do pessoal que foi PM. E ele sempre dizia e diz que ele ainda ensina. Agora, o cursinho dele, ele não está ensinando mais, não. Ele disse assim: olha, ensina pelo estado, ele disse: olha, a mãe da aprendizagem é a repetição. Quanto mais você vai repetindo, quanto mais você exercita, faz exercício, você aprende. Não tem como, não tem profissional bom se ele não praticar, não. Como é que a pessoa é um bom motorista se ele não pratica? Como é que é bom se ele tem os pacientes para atender? Aí não tem, né? É que nem a gente. Como é que você ser um bom profissional se você não exercita, se você não pratica? Não tem como não. A aula de Marcelo é de 9 horas, é? Não, é daqui Oito e a pouco. meia. 9h30, Ara. 8h30. Aí eu acho que vai até 9h30. Beleza, obrigada. Eu acho que o professor não vai voltar mais não, viu, minha gente, né? Porque é questão de energia. E logo que só vai até 8h20, né, as aulas dele. Então, em tese, a gente só teria 15 minutos, né? Mas aí vamos esperar para ver.
Pessoal, boa noite. Alguém sabe dizer se caiu a internet do professor? Foi energia que faltou. Eita, tá certo. Oi, pessoal, consegui voltar. Tinha faltado luz na rua aqui. Não sei se vocês receberam minha mensagem. Certo, Recebeu, professor? professor? Tudo bem. Beleza. Deixa Pode eu continuar. compartilhar novamente aqui. Olha, tá vendo, professor, como essa turma é fiel? Ficou tudo lhe aguardando, viu? Foi mesmo, viu? Vocês são de parabéns. Obrigado. Vai, vamos lá. Então, só recapitulando onde é que a gente estava, né? O gás, então, é o mesmo gás também, só que ele passa por várias transformações aqui. Ele vai do ponto A para o C, para o D, para o E, e depois vai para o ponto B ao final. Então, vamos sair olhando de uma em uma o que é que acontece com a pressão, com a temperatura, com o volume, para a gente relacionar o que é que a questão pede, né? Que é a temperatura em A com a temperatura em B, para saber o quanto que elas, como que elas se relacionam, porque no gráfico que eu tenho aí, é somente pressão com volume, tá? A pressão, olha, ela não tá em ATM, está em Newton por metro quadrado, e o volume está em metro cúbico. Então, aí está tudo realmente no sistema internacional. Pois bem, então vamos lá. Vamos começar aqui com a variação de A para C, certo? Primeira parte aqui, primeira etapa é de A para C. De A para C, o que acontece? Ó, o eixo X é o volume, né? De A para C não variou o volume. Não variou o volume. Se não variou o volume, e lembra, é tudo o mesmo gás. Então, é P0V0 sobre T0 igual a P1V1 sobre T1. Então, de A para C, não variou o volume. É uma isocórica, volume constante. Volume constante. Então, o que é que fica? Fica a pressão em A sobre a temperatura em A é igual à pressão em B sobre a temperatura em B. Quem é que é a pressão em A? Pressão em A é 8. Eita, não é em B não, tá? É em C, desculpa. Eu estou indo de A para C. PC sobre TC. Em A pressão é 8. TA bem, é uma das incógnitas. PC lá embaixo variou para 2, tá certo? Variou para 2. E eu tenho TC aqui. Então, qual é a relação de TA com TC? TC é o quê? TC vezes 8 é TA vezes 2. TC vezes 8 é TA vezes 2. Então, TC é TA sobre 4. Não são diretamente proporcionais. Então, se eu dividir a minha pressão por 4, né, passou de 8 para 2, eu também divido a temperatura por 4. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é de C para D. Segunda etapa é de C para D. C para D. De C para D, a princípio aqui variou tudo, né? Eu não manteve a mesma pressão, ela está duplicando, e não manteve o mesmo volume, passou de 2 para 3. Então eu uso a minha equação ela inteira aqui, tá? Eu uso pressão em C, volume em C, sobre temperatura em C, é igual a tudo em D. Pressão em D, volume em D, sobre temperatura
em D. Vamos lá, então. Substitua as coisas agora tudo pelo que eu tenho em C e em D. Quem é que é a pressão em C? É 2. Quem é que é o volume em C? Também é 2. Certo? Só é olhar aqui, ó. O volume é 2 e a pressão também é 2. E a temperatura em C, bem, é TA sobre 4. Pelo que a gente achou na primeira parte. TA sobre 4. E em D, ó, aqui a pressão é 4 e o volume é igual a 3. Então fica 4 vezes 3 sobre a temperatura em C. Então aqui, ó, dá 4, 4 corta com 4. E aí ficou como? Ficou TC que eu tenho aqui, joguei lá para cima multiplicando, e joguei isso aqui para lá para cima também multiplicando. Ficou 3 vezes TA sobre 4. 3 vezes TA sobre 4. Certo? Então a temperatura em C é essa aí. Se a temperatura em A fosse 8, tá certo? A temperatura em C seria 6, 75%. Até aqui vocês estão acompanhando. Eu vou fazer o mesmo de D para E e o mesmo de E para B. Sim, professor. De D até E, de novo, o volume é o mesmo. Vale, é 3, tá? Tanto em D quanto em E. Então, é outra transformação isocórica. O volume é constante e o que é que eu tenho? A pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, vamos lá mais uma vez. Etapa 3. Etapa 3 é de D para E. Aí é outra isocórica, tá certo? Aí eu tenho que a pressão em D sobre a temperatura em D é igual à pressão em E sobre a temperatura em E. Então, pressão em D vale quanto? A gente já tinha visto lá, vale 4. Temperatura em D. Eita, peraí que eu errei aqui, tá? Aqui não é C, não. Aqui é D. Desculpa, pessoal. Aqui é D, tá certo? Aqui também é D, aqui. Aqui também é D. Beleza, aí fica 4 sobre a temperatura em D, que é 3TA sobre 4, igual a... Pronto, fica agora a, o valor que a pressão assume em E, que é 6 sobre temperatura em E. Beleza? O que é que vai dar então aqui, ó? TE vai ser quem? Vamos só organizar aqui. O que é que dá isso? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse 4 que está dividindo no denominador, ele passa para cima multiplicando. Fica 16 sobre 3TA. Beleza? Então, a temperatura em E vai ser o quê? Temperatura em E vai ser 3 vezes 16, dá 18TA sobre 16. 18TA sobre 16, simplificando, dá 9TA sobre 8. 9TA sobre 8. Como que eu achei isso? De novo, meios pelos extremos, tá? 16 sobre 3TA dá 6 sobre TE, tá certo? Então, 16TE dá igual a 6 vezes 3TA. Então, 18TA. Isolando TE, fica 18TA sobre 16. Simplifica, aí dá isso que eu escrevi lá embaixo. Fazer agora de outra cor, fazer de verde. A última etapa agora aqui, ó. É finalmente passar de E para B. De E para B, o que acontece? A pressão é constante. É 6 nos dois valores, tanto em E como em B. Então, é uma transformação isobárica. Isobárica. Isobárica, tá? Então, se é isobárica, não tem variação da minha pressão. Então, isso é constante, isso é igual a isso, né? Então, fica V0 sobre T0 igual a V1 sobre T1. Então, VE sobre TE é igual a VB
sobre TB. Tá certo? Vai faltar espaço aqui, eu acho que eu vou continuar na outra página. Vamos lá, vai ficar VE sobre TE, VE sobre TE igual a VB sobre TB. Vamos pegar os dados lá do gráfico. O volume em E vale 3 e o volume em B vale 4. O volume em E vale 3 e o volume em B vale 4. TB é quem eu quero achar. E o TE é quem a gente tinha aqui, ó, é 9TA sobre 8. 9TA sobre 8. Aí, meios pelos extremos, fica 3 vezes TB igual a 4 vezes 9TA sobre 8. Certo? 4 com 8 simplifica, fica 2. 3 com 9 simplifica, fica 3. Então, finalmente, TB é 3 meios de TA. TB é 3 meios de TA. Aí qual é a pergunta mesmo? Quanto é que vale TA sobre TB? TA sobre TB, então, ó, vou passar TB dividindo, TA sobre TB é 2 terços. Eu joguei esse dividindo, joguei esse multiplicando e esse dividindo, tá? TA sobre TB é igual a 2 terços. Resposta está na letra D. E a questão é bem maligna mesmo, né? Que ela coloca 2 terços e coloca 3 meios, coloca 3 quartos e 4 terços, justamente para a pessoa se confundir. Beleza? Então, vocês entenderam? Maravilha. Pegar mais um aqui. Agora falta a gente fazer alguma questão, pelo menos, que envolva o N, né? Que envolva o N. Até agora a gente não fez isso. Eu queria fazer mais questões, mas o falta energia deu uma atrapalhada para a gente aqui. Mas vamos pegar agora umas que envolvam o número de mols. Vamos pegar essa daqui. Pronto. Tem-se 6,4 vezes 10 a menos 2 quilogramas de gás oxigênio, O2, cuja massa molar é 32 gramas por mol, considerado como ideal, num volume de 10 litros, a temperatura de 27 graus Celsius. Dado constante universal dos gases perfeitos, igual a 0,08 atm litro por mol Kelvin. Repara que ele já deu uma arredondada aí. Qual é o valor da pressão exercida pelo gás? Qual é o valor da pressão que o gás exerce? Então, como leva em consideração o número de mols aí que tem, né, a massa do gás, então a gente usa a equação de Clapeyron agora. PV igual a nRT. A gente vai usar essa fórmula. Quem eu quero calcular é justamente a pressão, tá? E vamos usar tudo nas unidades que a constante está dada. O volume está em litros, então aqui ele também está em litros, então ok. A temperatura está em Kelvin aqui, tá? Aqui está em graus Celsius, então eu tenho que fazer essa conversão, ok? E o N tem que estar em mol, então eu tenho que saber o número de mols que eu tenho. Vamos primeiro calcular qual é o N. Como que eu calculo o N? O N é a massa que eu tenho dividido pela massa molar. Qual é a massa que eu tenho? É 6,4 10 a menos 2 quilos, tá? Quilos. E a massa molar está em 32 gramas por mol. Como é que eu converto de quilograma é, 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 passando para grama? O que é maior, né? 1 quilograma ou é 1 grama? É 1 quilograma. Lembra que quilo, que esse prefixo quilo é igual a 1000, tá? Então, 1 quilograma tem 1000 gramas.
1000 é igual a 10 ao cubo. Então, eu vou, para converter de quilograma para grama, multiplicar por 1000, como a gente já discutiu em outras aulas. Agora, aqui está tudo em gramas. Essa é a massa em gramas, tá? É a massa em gramas. Dividido pela massa molar. Qual é a massa molar que a questão deu? 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. O que vai ficar é o número de mols. Vai cortar grama do numerador com grama do denominador, vai sobrar só o número de mols que eu tenho. Certo? Ó, 10 a menos 2 vezes 10 ao cubo dá quanto? Dá 10. 10 vezes 6,4 dá 64. 64 sobre 32 dá 2. Tem 2 mols. 2 mols de moléculas de gás oxigênio. Então, pronto, vamos substituir agora. O que é que a gente fica? A gente tem a pressão, que é que a gente quer saber, o volume é de 10 litros, o número de mols é 2, a constante R foi dada como 0,08 e a temperatura é 27 graus Celsius, mas tem que ser em Kelvin. Então, eu somo com 273, vai dar 300, tá? Isso aqui é 300 Kelvin, somando com 273 dá 300. Então, vezes 300. E pronto, agora é só isolar o P aqui para descobrir qual é a resposta, certo? Vamos ver então, ó. P vai ser quem? P vai ser, ó, 2 vezes 0,08 vezes 300. 300 é 100 vezes é, 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 3, tá? O 100 daqui, juntando com esse 0,08, fica 8. Então, vai dar 2 vezes 8 vezes 3 sobre o 10 que eu estou passando dividindo, tá certo? Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 sobre 10 fica 4,8. Em que unidade? Em ATM, certo? 4,8 ATM, resposta, letra D. E aqui, vocês entenderam, pessoal? Alguma pergunta? Maravilha. Vamos fazer aqui mais uma para a gente compensar com o tempo que a gente perdeu pela falta de energia. Pode fazer, É, professor. Continue, pode fazer. vamos lá, vamos fazer essa daqui, ó. Espera aí, vamos fazer essa daqui. Pronto. Vamos lá. É que um cilindro contém uma certa massa m0 de um gás a temperatura inicial de 7 graus Celsius ou 280 Kelvin e uma pressão inicial é igual a P0. Ele possui uma válvula de segurança que impede a pressão interna de alcançar valores superiores a esse valor, P0. Se a pressão ultrapassar P0, parte do gás é liberada para o ambiente. Então, ó, se acontecer isso, eu perco o gás, tá? Então, a quantidade de gás que tem muda. Então, tem que considerar a equação de Clapeyron ela inteira, com o N e com o R. Ao ser aquecido até 77 graus Celsius, ou 350 Kelvin, a questão já foi gentil aí, já disse os valores, a válvula do cilindro libera parte do gás, mantendo a pressão interna no valor P0. No final do aquecimento, a massa de gás que permanece no cilindro é aproximadamente de 1 M0, 0,8 M0, 0,7, 0,5 ou 0,1. Pois bem, vamos ver aqui. Então, a equação é PV igual a nRT. Beleza.
o gás estava a 280, então vamos botar aqui, estado 1. No estado 1, eu tinha massa M0, temperatura T0, e tinha pressão P0. E o T0 varia 7 graus Celsius ou 280 Kelvin. Certo? E repara, o gás está dentro de um cilindro, né? Então, o volume do gás não muda. O volume é o mesmo. Certo? O que é que vai ficar constante aí nessa equação? Tudo está dentro do cilindro, então o volume não vai mudar. O volume é constante e o R é constante. Os dois aqui são constantes. O P não é constante, tá certo? O P ele iria ser variável, tá? A questão é que não permite que ultrapasse P0. Então, na realidade, o P0 também é constante aqui. O N vai variar, porque eu vou estar liberando gás e a temperatura varia, tá certo? A temperatura varia. Então, como é que fica aqui? Todo mundo é constante, menos N e T. Então, a multiplicação de N com T, ela é constante. Repara que o que eu tenho aí na questão não é o N, tá certo? É a massa. Então, lembra que N é a massa do gás sobre a massa molar. Vamos colocar isso também na conta, tá? O Nzinho é a massa do gás sobre a massa molar. Então, eu fico com Mzinho sobre a massa molar vezes T. Isso é constante. A massa molar do gás também é constante. Então, se eu jogo isso para o lado de lá, Mzinho vezes T é constante. A multiplicação é constante. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento a temperatura, a massa do gás tem que diminuir. Então, já não pode ser a letra A. Se for a letra A, a massa continuou a mesma, eu não liberei gás nenhum. A própria questão diz que a válvula está liberando gás, tá? Então, vamos lá. Se a massa é constante, como é que fica, então? A massa inicial vezes a temperatura inicial é igual à massa final vezes a temperatura final. Quanto é a massa inicial? Não sei. Mas não faz diferença porque eu quero relacionar a massa final com a inicial. A temperatura inicial é de 280 Kelvin. A massa final aqui eu quero saber quanto é em relação à massa inicial. E a temperatura final é 350. 350. Então vamos lá, ó. Passa o M0 dividindo e passa o 350 também dividindo. Vai ficar como? M sobre M0, massa final sobre massa inicial, vai ser quanto? 280 sobre 350. Dá para simplificar aí? Dá por 10. Dá por mais quanto? Por 7, né? Fica 4. 28 por 7 dá 4. E 35 por 7 dá 5. 4 sobre 5 é 0,8. 0,8. Então, joguei o M0 para lá multiplicando. O que é que deu? A massa final é 0,8 M0. Tá certo? 0,8 M0, resposta letra P. Alguma pergunta? Então, de novo, foi uma questão que envolveu proporções. Só que agora quem é que varia? A quantidade de gás que eu tenho e a temperatura. O resto, tudo é constante. Certo? Deixa eu ver aqui mais uma questão só para a gente fazer. Professor? Ô, professor, a gente Diga tem lá. aula da outra matéria. Eu vou ter que sair, começar agora de Beleza. 8h30. Pronto. Eu também Beleza, ia então eu falar vou isso, finalizar professor, mesmo, tá? porque 8 Eu e vou meia o professor finalizar começa mesmo. lá em ponto, análise 2, Beleza, eu toda vou quinta. finalizar então. Eu não sabia disso, aí achava que dava pra gente esticar um pouquinho para compensar o horário que tinha faltado luz. Então, eu vou Valeu, finalizar a professor. gravação então aqui, tá? Obrigado.
Tchau, professor. Obrigada e boas festas para o senhor e sua família, viu? Tchau para vocês também. Boa aula agora também para Boa vocês, noite, tá? professor. Boa Um abraço. festa. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tudo de bom e até Valeu, quando a gente voltar Genildo. das férias, viu? Isso. Até a volta. Até volta. Obrigado.